Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 14, é a primeira aula do quarto bimestre, o último bimestre de vocês no ensino médio. Ué, professor, mas acho que a gente parou na aula 11, você já pulou para a aula 14. Embora essa aula seja o finalzinho do terceiro bimestre ainda, ela vai contar como matéria para o quarto bimestre. A aula 11 foi a nossa última aula realmente, né, com conteúdo, mas depois nós tivemos a aula 12 com a prova bimestral, né, que nós fizemos a prova, e depois a atividade 13 da autoavaliação, que vocês responderam aí no Google Classroom. Professor, mas eu não respondi a autoavaliação ainda. Fiquem tranquilos, eu vou postar novamente lá no tópico de geografia a autoavaliação. Quem já respondeu, tranquilo, não vai precisar responder novamente. Agora, quem ainda não respondeu, eu peço que responda a autoavaliação. Essa semana já vai estar postada aí para vocês, tá ok? Vamos à informação dessa aula, as informações dessa aula aí, e também uma revisão dos tópicos da aula 11. Vocês estão lembrados da aula 11? Tempo, né? Já faz um tempinho que a gente não tem aula remota, então convém a gente ver pelo menos os principais tópicos que nós aprendemos na aula 11, tá? Vamos então às informações lá. Queridos, a nossa primeira parte da nossa aula de hoje, ela é um gráfico que a gente vai analisar nesse momento, porque depois a gente vai assistir um vídeo, principalmente com base nesse gráfico aí. Eu vou colocar para vocês aí na tela, vocês vão visualizar junto comigo, né? Ele é um gráfico, ele fala sobre a cooperação Brasil-África por segmentos, tá? Então tem vários aspectos onde o Brasil faz uma cooperação, uma ajuda mútua também com o continente africano em vários países. Então nós temos a agricultura com 33,35%, é o maior setor que o Brasil contribui, a educação com 22,98% e a saúde com 15,46%. Então são esses três setores básicos. E olha que interessante, logo na sequência, bem longe, lógico, é claro, né? Bem menor em quantidade, o desenvolvimento social com 4,1%. O Brasil dá esse apoio na questão de assistencialismo, na questão de cooperação com medicina, com a área geral, né? Você tem por áreas determinadas em tópicos aí, mas ele contribui com o desenvolvimento social de vários países. E teremos agora um vídeo que é justamente de um dos setores que eu acabei de falar aí para vocês, tá? Que o Brasil ele colabora com os produtores de algodão na África, tá? Então vamos assistir esse vídeo, porque esse vídeo vai mostrar mais ou menos qual a parceria do Brasil com... o vídeo é da TV Brasil, tá? Uma reportagem de lá, e o Brasil ele tem alguns incentivos, tem alguma
colaboração entre países, entre Togo, Burkina Faso, Mali, entre outros países aí que nós vamos ver no vídeo, tá? Vamos assistir que vocês vão entender melhor, então, essa cooperação brasileira, principalmente na área do algodão aí, na agricultura. Este é o Níger, rio que banha 5 países da África Ocidental e garante água em uma área dominada por deserto. Entre eles está o Mali. O país, uma ex-colônia francesa, conseguiu a independência em 1960 e ainda busca o caminho do desenvolvimento. O Mali tem hoje cerca de 17 milhões de habitantes. É o 7º maior país em extensão do continente africano, mas 2/3 de seu território está no deserto do Saara. Por isso, a maior parte da população se concentra na região sul, onde o clima é mais úmido e chove com mais frequência. A agricultura é uma das principais atividades econômicas do Mali e é nessa área que o Brasil está colaborando com a nação. Desde 2009, a Agência Brasileira de Cooperação, ABC, responsável pelas ações de apoio técnico do Brasil no exterior, coordena um programa em parceria com a Embrapa para melhorar a produção de algodão de pequenos produtores africanos. O projeto Cotton for Mais Togo está presente no Mali, Benin, Burkina Faso, Chad e Togo e trabalha em 3 frentes principais: plantio direto sob cobertura vegetal, melhoramento genético das sementes de algodão e combate a pragas. O objetivo é você estruturar a produção de algodão no país de modo que eles possam ser autônomos e independentes nessa produção. Nós vamos, por meio do projeto Cotton for Mais Togo, contribuir para o aumento da produção de algodão, sendo um algodão de qualidade que possa futuramente ser exportado ou internamente mesmo e até fomentar a produção da indústria têxtil no país. No plantio direto, as lavouras são cultivadas de forma alternadas e a terra não precisa passar pelo tradicional processo de aração, que deixa o solo mais macio. Depois da colheita, os restos das plantas viram adubos naturais e ajudam a segurar a umidade do solo. Nesta área, por exemplo, a safra de feijão vai ser substituída pela do algodão no ano que vem. Aqui a plantação de milho está intercalada com capim braquiária e espécies oleaginosas. As raízes dessas plantas ajudam a fixar o nitrogênio no solo e as folhas e caules vão servir de cobertura para a próxima safra. Com a alternância de diferentes plantações, o agricultor passou a colher algodão de melhor qualidade e teve outros benefícios. Abdoulaye Ramadan, diretor do Instituto de Economia Rural do Mali, explica que a técnica melhora a qualidade do solo e, com isso, produz mais algodão e também outros cereais, contribuindo para a segurança alimentar. Esse é um projeto que é de grande importância parce que ça a permis de générer de nouvelles technologies. Este é Abdoulaye Traoré, de 72 anos. Ele é o primeiro agricultor do Mali a participar do projeto brasileiro. As propriedades deles somam 18 hectares em um vilarejo próximo a Bamako, capital do Mali. Nas terras, Traoré planta algodão, milho e petimi, um tipo de cereal usado na alimentação humana. Ele diz que o projeto mudou a vida da família. Com o aumento da produção, já comprou este veículo, usado no transporte dos cereais. Antes de conhecer o programa, tinha apenas uma moto e que agora, com mais dinheiro no bolso, planeja realizar um sonho: conhecer a cidade sagrada de Meca.
E o Traoré já se tornou um multiplicador do projeto aqui no Mali. Ele conta que diariamente recebe pessoas interessadas em saber qual é o segredo do sucesso na lavoura. E 2 vezes por ano ele abre as portas da propriedade para que os produtores venham conhecer as técnicas usadas aqui. Sidiki Diarra é o responsável por repassar o conhecimento dos pesquisadores aos produtores do Mali. Ele conta que antes do projeto, até os animais estavam magros porque o solo não tinha nutrientes. Agora, com a terra recuperada, nem é preciso esperar a chuva para começar a semear. Com o sistema convencional, a produção média de algodão no Mali é de 800 quilos a 1 tonelada por hectare. Nas áreas com plantio direto, a produção mais que dobrou. Queridos, eu espero que vocês tenham prestado atenção no vídeo. Se vocês não prestaram atenção, lascou. Porque uma das questões agora do chat, tá? Eu vou colocar o chat aí para a gente poder debater e depois a gente vai para lá, tá? Para responder as atividades. Então, na atividade desse chat, é o primeiro chat nosso da aula, a gente vai ter 2 perguntas para responder. Uma referente ao gráfico, eu vou colocar o gráfico novamente para vocês, e a outra foi do vídeo que vocês acabaram de assistir, né? Para quem prestou atenção, tranquilo. A primeira questão é qual segmento que o Brasil mais investe e menos investe no continente africano, segundo o gráfico. Agricultura e meio ambiente, agricultura e saúde, educação e esporte, agricultura e pecuária ou educação e pecuária. E a segunda, vocês vão assinalar só a alternativa lá, tá bom? No vídeo, o Brasil trabalha na cultura do algodão, em cooperação com o Togo, mais 4 países. Exceto um aí, tá? Abaixo, que não foi citado no vídeo. Qual é? Mali, Marrocos, Burkina Faso, Benin ou Chad? Vocês vão citar o que não foi comentado no vídeo, tá? Tem o gráfico para vocês aí, vocês vão poder responder a primeira baseado no gráfico e a segunda é justamente do vídeo que vocês acabaram de assistir, tá bom? Quero ver quem prestou atenção direitinho aí.
Amores, agora a gente vai ver uma série de mapas aí, vários mapas do continente africano, né? Que vai falar um pouquinho justamente do nosso tema da aula aí, que é o que eu tinha falado no início para vocês, dos aspectos econômicos e humanos. Vamos começar um pouquinho com alguns aspectos do continente africano, com a formação de alguns blocos aí. Eu vou colocar na tela para vocês e a gente vai analisando junto esses mapas, tá? O primeiro são áreas cultiváveis, tá? Então as áreas cultivadas, aí os países que mais aproveitam essas áreas cultivadas os mais escuros aí. Eu citei alguns para vocês aí nessa parte, tá? Então a gente tem a Nigéria aí no meio, e do ladinho de vocês, do lado direito de vocês, a gente tem Uganda, tá? Então são dois países aí que tem uma certa porcentagem, né, até razoável, de terras cultivadas, e outros países com praticamente nada de cultivo. É lógico que a gente tem vários países aí que vivem em pleno deserto mesmo, praticamente difícil de você cultivar alguma coisa. Esse outro são áreas de pastagem. Nesse de áreas de pastagem, a gente pode citar lá embaixo a África do Sul, tá? Então tem bem lá embaixo a África do Sul, você tem Moçambique um pouquinho do outro lado, que fala português, do lado de Madagascar. Então esses são países que estão razoavelmente em áreas de pastagem. A gente sabe que muitos países praticam a cultura nômade, né? De cada determinada época do ano, o gado está em uma determinada área, depois vai para outra. Então são pastoreiros nômades. O terceiro aí, amores, é a produção pesqueira em relação ao mundial. É muito fraco. Embora vocês notem aí no continente africano que ele é praticamente rodeado de oceanos e mares, se pratica muito pouco a pesca, né? Então, se for comparado com a produção mundial, perde feio aí. Esse é um mapa de energia renovável, tá? Mais ao centro você tem grandes rios, né? A floresta do Congo, então se usa muito a hidroeletricidade, mas você também usa muito o sol. Nos países do deserto, boa parte é energia solar. Nos países que tem muito vento, muitas correntes de vento, se usa a energia eólica, né? Embora a África use muito essa energia, elas têm dificuldade. Muitos países têm problema de blackout, ainda é precário. Agora a gente vai analisar um pouquinho os mapas de organizações da integração africana. Então a gente tem aí 5, conforme esse mapa diz: a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, nós temos a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, essa área verde, a Comunidade Econômica e Monetária da África Central, que vai ser tema nosso depois no próximo chat dessa aula, a Comunidade para o Desenvolvimento Austral, e seguido do outro grupo. Na verdade, a África ela tem vários membros e vários órgãos, né? Então, às vezes o mesmo país faz parte de outras áreas de integração econômica. É uma tentativa de alavancar a economia africana, que é muito atrasada em relação a outros continentes. Esse é o mapa dos estados do Sahel e Saara, tá? Então vocês têm os países que estão ainda nesse grupo, e os países fundadores, aqueles só de observação. Esse é o mapa do Mercado Comum da África Oriental e Austral, começa. Esse é um dos grupos mais fortes, né? Temos os membros atuais, que estão em verde escuro, pode citar o Egito, entendeu? Aí Uganda, a gente pode citar alguns países aí, e ex-membros que já não estão mais nesse começo, como Angola, Moçambique, por exemplo. Aí um outro grupo, o CAO, que é o mapa da Comunidade da África Oriental. E aí a gente temos 5 países, tá? O Quênia, Uganda, Tanzânia, Burundi e Ruanda, tá? Esse também é um grupo forte, a gente já viu em vídeos passados, né? Que principalmente o Quênia, ele está investindo muito em software, lembra? Nós fizemos uma aula sobre isso, né? Importantíssimo. Esse símbolo aí, pessoal, quer dizer União Africana, tá? É um grupo que defende a união dos países, a solidariedade e a busca de paz também, né? E eles defendem isso justamente
para acabar com as barreiras alfandegárias entre os países e tentar forçar ou formar uma economia mais consistente na África, para melhorar também a situação de muitos países em atraso econômico. E nós vamos fazer um segundo chat aí, tá? Esse segundo chat, nós estamos com o primeiro mapa das organizações de integração. E lá embaixo, amores, tem a legenda, tá vendo? A Comunidade Econômica e Monetária da África Central. Esse azul claro. E para facilitar a vida de vocês, eu coloquei um mapa político aí em cima. O que vocês vão fazer? Citar no chat 2 países membros dessa comunidade, tá bom? Só isso. Vocês vão olhar, como que eu vou saber, professor? Ali não tem os nomes. Olha no mapa de cima, o mapa político de cima, vocês vão comparar com a parte de baixo e vai citar 2 países. No final do chat eu coloco todos dessa comunidade econômica, mas vocês podem citar apenas 2 aí para mim, tá ok? Então, vamos lá no chat fazer essa atividade aí. Amores, nessa última parte da nossa aula agora, a gente vai ver também, eu vou colocar para vocês mais uma série de mapas. Agora a gente vai ver essas questões dos indicadores socioeconômicos, né, da África. São vários, né? Eu vou colocar o primeiro, que é o PE, População Economicamente Ativa, aqueles que estão trabalhando, que estão produzindo para o país a partir dos 14 anos de idade, de 15, 14 anos de idade, tá? E depois a gente vai numa sequência de PIB, do IDH e também do Gini, tá? Esses dados são importantíssimos para a gente poder dar uma analisada. Depois vocês podem rever a aula com calma, ou aí no Google Classroom de vocês, que eu vou deixar também os slides da aula, vai dar para vocês analisarem melhor, inclusive para fazer depois as atividades. Vamos começar então a ver os mapas aí, tá? No nosso primeiro mapa, nós vamos falar sobre a população economicamente ativa, o PEA. São dados de 2016, são dados até razoáveis. Eu falei 14, mas aí na legenda é 15 anos. Então a gente tem países com indicadores bons,
tá? Nós podemos falar da Nigéria, nós podemos falar, no caso, aliás, desculpa, nós podemos falar aí de países com mais de 80%, né? Nós temos a Uganda, Madagascar, e nós temos também países com certo atraso e uma economia bem fraca, né? Que se pode ver que é o Marrocos, logo aí em cima, próximo da Europa, né? O Egito também, e a Somália, são países que têm um PEA extremamente baixo, uma situação bem complicada. O PIB, o Produto Interno Bruto da África, já é muito baixo, tá? Os que têm um PIB melhorzinho, que são $200 aí, tá nessa faixa do mais escuro. Quem que a gente podia citar aí? A Nigéria, tá? Principalmente pelo petróleo e outros recursos minerais que ela exporta. A África do Sul lá embaixo, que é um dos países considerados emergentes, né? Lá em cima o Egito, a Argélia. Então esses países têm indicadores razoáveis. E a gente tem países com indicadores negativos, por exemplo o Zimbábue. O outro mapa é o PIB nominal per capita, aí por pessoa, né? Por cabeça. Então esse PIB aí, ele dá uma outra visão também de PIB, mas são PIBs considerados bem abaixo de muitos países do mundo aí, né? Exemplos de países nessa situação aí também, países da República Democrática do Congo, do Níger, do Sudão do Sul. Esses são países que têm uma renda per capita nominal muito baixa, muito atrasada também. Aí vem o IDH, né? Então o IDH a gente já estudou algumas vezes, e notem que a gente só tem um país que tem destaque, não é nem o verde mais escuro, aí é um destaque com um IDH bom, não é nem um IDH elevado, nem muito elevado, nem entra aí na África. Esse IDH bom, a gente pode considerar a Argélia, esse país logo em cima do lado do Marrocos, e a gente tem países com IDH regular, que é a África do Sul, Marrocos aí do lado, né, Botsuana. Esse tem um IDH de bom para regular, tá? O restante, amores, são IDH muito baixo, né? Vocês viram aí na tabela, depois vocês podem rever com calma. Não dá tempo da gente olhar, analisar um por um na aula, mas vocês podem depois assistir novamente. O coeficiente do Gini é essa igualdade de renda, né? Tornar a renda igualitária para todos a população. Lógico que isso é uma utopia, nem lá na Europa a gente tem essa igualdade de renda. Mas aí a gente tem aqueles dados que podem ser mascarados. Então eu até coloquei aí, ó, Etiópia, Egito, são países meio de regime ditatoriais, então eles mascaram os dados. Podem ver que Egito e a Etiópia tem dados semelhantes a países da Europa, né? Então vocês verem que alguns dados são mascarados por próprios governos ditatoriais que se encontram no mundo. A seguir agora, a gente vai ver... Agora é ótimo, né? Agora a gente vai ver um vídeo, nosso último vídeo da aula, que é qual o contexto atual da parceria União Europeia e África. É um incentivo da União Europeia para tentar alavancar a economia africana, que é um forte mercado consumidor da União Europeia. E tem esse vídeo que eles mostram como que está essa parceria entre alguns países do continente africano, principalmente aqueles países que estão se elevando economicamente. Isso é bom, né? E a parceria da União Europeia está ajudando. Mas será que está ajudando mesmo? Vamos assistir. Bem-vindo ao guia do ECDPM sobre a tomada de decisão na União Europeia relativamente à África. Vejamos agora a situação da parceria. A África tem tido um crescimento económico acelerado, mas persistem ainda desigualdades. A União Africana definiu a sua nova agenda para o crescimento e a prosperidade, a Agenda 2063. A União Europeia, por seu lado, está face a uma crise económica, ao mesmo tempo que procura desenvolver a sua nova política externa e de segurança comum e enfrentar os desafios do alargamento. O novo presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, indicou que o reforço da parceria estratégica da União Europeia com a África será uma prioridade para 4 comissários nos próximos 5 anos. As relações África-Europa continuam a ser complexas e por vezes tensas,
mas há de ambas as partes cada vez maior abertura para discutir abertamente. Consultas efetuadas pelo ECDPM junto de atores africanos e europeus apontam para interesses diferentes. Ambas as partes reconhecem que nem todas as questões contenciosas podem ser resolvidas no imediato. Os africanos não estão satisfeitos com o estilo paternalista da União Europeia e os europeus esperam dos africanos que implementem as políticas que eles próprios adotam. As tensões surgem em torno de questões sensíveis, como o papel do Tribunal Penal Internacional e os direitos das pessoas lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgênero, a intervenção europeia na Líbia e os acordos de parceria económica. A 4ª Cimeira África-União Europeia decorreu em Bruxelas em abril de 2014 e reuniu os chefes de Estado e de Governo de Estados-membros europeus, de países africanos e os líderes das instituições da União Europeia e da União Africana. Esta foi uma das cimeiras África-União Europeia mais participadas até à data. Os líderes africanos e europeus adotaram uma declaração conjunta, apelando para a necessidade de continuar o diálogo sobre uma série de questões de interesse comum para a África e a Europa. Concordaram em aprofundar o diálogo, incluindo a nível ministerial. O roteiro para 2014-2017 define as prioridades estratégicas para a cooperação. O Programa Pan-Africano apoia a sua realização financiando programas continentais. O próximo encontro terá lugar em África em 2017. No entanto, permanecem uma série de paradoxos nas relações África-Europa. A natureza tecnocrática do exercício, que continua desligado das respectivas sociedades. Um compromisso político inconsistente dos líderes de ambas as partes para apoiar as relações entre a África e a Europa. A dificuldade, tanto do lado europeu como africano, em articular uma posição comum por causa dos vários níveis de tomada de decisão. A necessidade de uma melhor articulação entre as estruturas da parceria. A necessidade de mais capacidade do lado africano é muitas vezes esquecida por ambas as partes. A maior parte do financiamento para a parceria vem da Europa. A comparticipação financeira da África é quase inexistente. As decisões da União Europeia relativamente à África são o resultado de um sistema complexo, um misto de interesses, instituições, Estados-membros e indivíduos. No final, acabam por ser pessoas nas instituições e nos Estados-membros que podem ouvir, reagir e tomar decisões sobre a relação da União Europeia com a África. Este guia foi realizado pelo programa do ECDPM sobre a ação externa da União Europeia. O European Centre for Development Policy Management, ECDPM, é uma fundação independente, não partidária, sem vínculo às instituições europeias. Para além de think tank, o ECDPM trabalha há mais de 25 anos com intervenientes europeus e africanos sobre aspectos operacionais e de gestão das relações Europa-África. Para uma análise mais aprofundada sobre as questões e dinâmicas aqui discutidas e sobre o resultado da Cimeira de 2014, pode consultar as publicações do ECDPM online. Para ver a totalidade dos vídeos, visite o canal do YouTube do ECDPM. Não se esqueça de deixar os seus comentários aqui em baixo. Visite o ecdpm.org/subscribe para receber atualizações regulares sobre as relações União Europeia-África. Amores, após o vídeo aí, vamos agora à nossa última atividade no chat, tá? Vou colocar para vocês as questões, eu vou fazer uma explicação e depois a gente vai direto lá para fazer a atividade então, tá? A gente faz junto lá no chat. Nesse último chat, pessoal, nessa atividade 3, a primeira questão, observe o mapa e cite os 2 países com PIB acima de 200 bilhões de dólares, 2008, tá? Indicados pelas 2 setas vermelhas, que eu vou colocar para vocês agora. E qual a classificação do PIB de Angola,
país parceiro comercial também do Brasil. É lógico que são esses dois aí mais escuros que eu coloquei, então vocês vão procurar no mapa político aí em cima para saber o nome. O de Angola, vocês vão olhar na legenda aí em cima, tá? Então tem a cor de Angola, analisa com calma e vocês vão responder lá qual a faixa do PIB atual de Angola, tá? Ou atual, ou pelo menos de dados. Na verdade não é atual, né? Esse mapa é de 2008. Mas, enfim, o PIB de 2008 de Angola. É só olhar na legenda para poder responder, tá bom? Vamos fazer então essa atividade lá no chat, depois a gente retorna aqui para a gente concluir a nossa aula de hoje. Combinado então? Tranquilo aí, né, amores, no chat, para fazer essas atividades aí. Não estava tão difícil, não. Era só analisar com calma. Nem dei muito tempo para vocês responderem, não, porque senão vocês ficam mal acostumados. Amores, nós devemos ter mais uma aula ainda sobre o continente africano e depois a gente vai fazer as demais aulas, né, as aulas restantes com o conteúdo já do quarto bimestre, tá? Então, provavelmente a gente encerra na próxima semana esse tema da África, tá? Então vamos fazer mais uma atividade, mais uma aula do continente africano e a gente passa depois ao conteúdo do quarto bimestre. Coloquem o nome de vocês e a turma aí no chat, tá? Para registrar a presença. É sempre importante quem está assistindo a aula de estreia que coloque o nome no início da aula e no final, tá ok? Faça isso
tanto no início e no final. No final do bimestre, eu volto, esses chats, eles ficam gravados, né? Todo o nosso chat, toda a nossa conversa fica gravado na aula. Tá? Então eu retorno para marcar o nome de todos que estão participando. Então é importante que você participe. Se não deu para participar agora, se você está assistindo a aula não na estreia, está assistindo depois, procura tentar fazer o máximo possível de assistir pelo menos 1 ou 2 aulas em estreia junto com a gente, tá? Com os alunos que estão participando. Quem está trabalhando está assistindo a aula à noite, correto? Então você que está trabalhando, está estudando só à noite, só está tendo tempo de fazer as atividades à noite, coloca seu nome, turma, abaixo nos comentários, tá? É importante, coloque aí embaixo comentários, se quiser deixar algum comentário explicando que você está assistindo a aula em outro horário, por causa do trabalho, não tem problema nenhum, tá? Deixa que eu leio depois todos os comentários que vocês colocam aí no vídeo. Combinado, então? Eu acho que é só. As atividades desse conteúdo vai estar liberado em breve lá no Google Classroom de vocês. Vocês já vão poder fazer as atividades dessa aula, tá? E a gente fica por aqui então. Um beijo no coração de todos e até a semana que vem. Tchau, tchau.